Olá, chegamos a mais um momento de aprendizagem. Hoje nós vamos trabalhar dentro da temática que vocês estão desenvolvendo aí nas demais disciplinas, ou que ainda vão desenvolver, a reconstrução da história, né? Reconstruindo a história. A princípio eu trouxe aí uma imagem para iniciarmos a nossa discussão. Observem aí uma imagem original e como ela foi reconstruída, né? Observem aí que dessa perspectiva, tudo aquilo que já existe, ela pode perfeitamente ser reconstruído, né? E aí nós teremos na sequência algumas possibilidades de reconstrução, tá certo? Vamos observar. Nós podemos fazer releituras, tá bom? Observem aí que vocês talvez reconheçam aí, isso é uma propaganda, né, de uma empresa. Essa empresa ela trabalha com o ramo de hortifruti, ela vende legumes, frutas, verduras, e aí de maneira criativa ela sempre faz propagandas assim bem inusitadas. E aí é um exemplo de uma releitura, né? Ela pegou lá o chuchurek, né, de tão distante para a hortifruti, e aí, automaticamente, pelo menos se espera que a maioria faça o diálogo, né, essa releitura com uma animação que ficou muito famosa aí na TV, no cinema, né? Então vamos lá. Um outro exemplo aqui são os diálogos. Observem aí que foi originalmente um quadro para, talvez apresentando para alguns aqui um quadro chamado O Grito, e olha como ele faz a releitura com o universo dos quadrinhos, né? O universo das revistas em quadrinhos, das HQs. Uma outra forma também é o que nós chamamos de desconstrução, tá bom? Então nós passamos pelos diálogos, e aí nós passamos também. O importante é que vocês entendam que existem várias formas de se reconstruir a história. Então observem aí, eu posso também usar um método chamado desconstrução. Ô, professor Flávio, o que é a desconstrução? Eu pego a história original, tá bem? E eu desconstruo dando uma nova roupagem a ela, né? Mudando, fazendo pequenas mudanças nos personagens, na ambientação, deslocando eles do seu próprio universo, colocando eles em tempos, cronologicamente falando, em tempos diferentes. E aqui um exemplo de uma desconstrução. Vou passar para vocês agora outros exemplos de desconstruções. Aqui vocês podem dar uma olhada, né? Vocês podem até pausar o vídeo aí, porque vocês podem observar alguns clássicos e como esses clássicos eles foram desconstruídos e como eles ganharam uma nova roupagem, ou seja, eles reconstruíram a história, tá bom? Chegamos ao conceito, né, à teoria desse processo. Nós chamamos isso de intertextualidade, tá certo? Ela é expressa de diferentes formas, como eu já fui apresentando anteriormente. E os tipos mais comuns são esses que estão aí ao lado. E vamos ver aqui, ó, eu posso fazer essa reconstrução através da alusão, da citação, da epígrafe, da paráfrase, da paródia, da bricolagem, do sample, do pastiche, do crossover e da transliteração. Fazendo um comentário aqui a respeito da paráfrase. Paráfrase é quando eu pego a fala de alguém, né? Eu pego a história de alguém e aí eu conto da minha forma, né? Com as minhas palavras. Claro, mantendo a essência do original, citando a fonte, né? Porque eu não posso pegar informações que não são minhas e atribuí-las a mim. Eu preciso realmente mostrar quem escreveu. Isso é o que se chama de paráfrase, né? É uma forma de você reconstruir as histórias. E aí eu deixei em destaque o crossover, né? Que é quando aparece um personagem, ou existe um encontro de personagens que pertencem a universos fictícios diferentes, volumes, edições, capítulos, e também, por exemplo, para quem gosta de assistir série, temporadas, episódios, né? E até mesmo séries diferentes. Então há uma junção dessas personagens ou desses universos, então nós chamamos aí de crossover. É uma forma também de você reconstruir a história, tá bom? E aí vocês vão lembrando aí, se vocês já tiveram acesso a algum episódio, alguma série, algum capítulo, né? Ou chegaram a ler, ou chegaram a assistir, formas de crossover aí. Uma coisa também que não está aqui, e aí é importante fazer menção, é o universo das fanfics, né? É quando eu tenho aí a liberdade, diga-se de passagem, a maioria não é autorizada,
Mas aí é uma forma que fãs de filmes, de séries, de livros, o que é que eles fazem? Eles chegam à conclusão de alguns personagens não foram bem desenvolvidos no original, isso é uma audácia, né? Porque nós achamos que somos melhores do que o escritor, e aí quem é fã realmente passa por isso, então ele começa a dar uma vida, né, um prolongamento da vida daquelas personagens, e existe um universo para isso, que é o universo da fanfic, tá bom? Então aí veja como a reconstrução da história é uma temática bem ampla, né? Uma temática que pode ser abordada de diversas maneiras, né? Seguindo aqui, olha aí um exemplo de uma reconstrução da história, tá certo? Aí uns personagens aí de uma animação e que reconstrói a capa de um álbum, de uma banda famosa. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão encontrar muitas, mas muitas reconstruções com essa mesma imagem, na verdade essa mesma ideia, e aí o quanto formas diferentes, perspectivas diferentes foram dadas a essa imagem, tá bom? No caso, a original. Para vocês compararem aí, vocês podem fazer uma pesquisa e vocês vão encontrar muitas coisas. Observe essa próxima aqui agora. Olha aqui. Esse aqui eu acho que é fácil também vocês identificarem o que está sendo reconstruído, né? A personagem diz aí, né? Espelho, espelho meu. Existe uma garota mais linda que eu. E aí, a quebra da expectativa, diz, nesta tira, não. E olha a reação da personagem, né? De cara, automaticamente se espera que o leitor, né? Ele já entenda que história está sendo reconstruída, né? E para nós finalizarmos, olha, isso aqui é uma poesia de Luís de Camões. Ele é um dos poetas de língua portuguesa mais importante, são de um destaque internacional. Né? Ele é reconhecido mundialmente, ele é português e ele viveu no século XVI, ele viveu lá nos anos de 1500. Olha aí, ó, mais de 500 anos, e o Luís de Camões. E olha essa poesia dele aí, ó. 7 anos de pastor, Jacó servia. Se tiver alguma palavrinha aí é porque a gente tem que entender que o português aí é o português de Portugal, tá certo? Estou só antecipando aí, porque pode ter até algum estranhamento linguístico. E ó, 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentantes com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Olha aí que o poeta ele reconstruiu, né? Acredito que alguns aqui reconheceram os nomes das personagens, elas dão pistas, né, do que está sendo reconstruído. Então eu tenho aqui Jacó, eu tenho Raquel, eu tenho Labão, eu tenho Lia. São personagens bíblicos que estão descritos no primeiro livro bíblico, que é Gênesis. Lá tem uma história, né, uma trama envolvendo esses personagens, né, envolvendo Jacó, que se apaixona por Raquel e vai pedir a mão dela em casamento. O pai se chama Labão. Então, um relato bíblico vocês vão encontrar no livro de Gênesis. E o Luís de Camões, em 1500, veja que interessante, o relato bíblico é lá em Gênesis, um dos primeiros livros, aliás, o primeiro livro escrito da Bíblia, né? Remontando aí centenas, milhares de anos. Então, aí nós vamos ter agora o Luís de Camões, que em 1500 ele acessa a história original e reconstrói através dessa poesia. Então, por hoje é só. Espero aí que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Lembrando que esses momentos sempre são muito curtos, mas é só para dar uma ideia, né? Para dar um gostinho de quero mais, porque vocês aí, com esse conhecimento de reconstrução da história, vocês podem realmente adquirir muito conhecimento, mas muito mais importante do que adquirir só esse conhecimento é você começar a colocar em prática esse conhecimento. Fica aí a dica mais uma vez, quem sabe aqui vocês possam começar a reconstruir histórias, tá bom? E vocês reconstruindo, eu serei um dos primeiros na fila para querer fazer a leitura dessas reconstruções. Um grande abraço para todos.